Opa, e aí pessoal, vamos para mais um vídeo aqui. Vamos fazer uma leitura, né, um estudo bíblico, né, bem simples, é entender um ponto, não é de crucial importância ou que isso, né, seja algum tipo de doutrina ou fundamento da fé em Cristo, mas infelizmente esse texto ele tem sido usado, né, ultimamente no YouTube e em alguns tipos de estudo para torcer o real entendimento da nossa natureza, né, da nossa salvação em Cristo, certo? Então as pessoas usam esse estudo, infelizmente, de forma errada, né, quando se refere a esse texto, né, um texto que é bastante conhecido, porém canais aí gnósticos ou que não tem muito compromisso com a palavra de Deus têm utilizado esse texto para dizer, olha, vocês são deuses, vocês não tem que se submeter a nada, assim, para atacar as denominações e coisas do tipo, né? Ou simplesmente para inserir aí ensinamentos esotéricos, né, cabalísticos, hinduístas no meio do povo de Deus, né? E sem se atentar de fato a quem foi referido esse texto, né? Jesus não tirou ele aqui de lugar nenhum, né? Como vocês podem notar, a referência dessa citação de Cristo está em Salmos capítulo 82, né? Mas a quem foi referido Salmos capítulo 82? Para quem foi dito, né? E a gente vai ver aqui os vários pontos, as várias visões que esse texto já foi defendido, e com a leitura, obviamente, na íntegra do texto, a gente entender bem a que Jesus se referia quando citou tal texto, né? Lembrando que eu não vou ler todo o capítulo de João 10, eu recomendo que vocês o façam, tá? Para ter um entendimento ainda melhor do que vai ser falado aqui, mas basicamente em João capítulo 10, Jesus ele vem dizendo ali para o povo que o ouvia e algum dos fariseus que ele é o caminho, que ele é a verdade, ninguém vai ao Pai se não for por ele. Aí ele fala do ladrão, do salteador, né? Que ele não é o ladrão, não é o salteador, mas ele veio para cuidar, né? E aquele negócio, né? Ele sempre dizendo, eu sou o que sou. Ele dizendo, de certa forma, que era o próprio Deus, né? E é aonde os fariseus ali da época ele vai questionar Cristo, né? E tentam matá-lo, apedrejar e tudo mais. E aí ele pega e usa o Salmo 82. E ele usou uma citação do Salmo 82 porque os fariseus conheciam o Salmo 82, conheciam a história por trás, ou que personagens estavam inseridos ali, e portanto não houve mais explicações. E cabe a gente saber, já que Jesus citou o Salmo 82, vamos lá no Salmo 82, né? A gente tem essas ferramentas para saber se ele citou ou não. Não é pegar o texto isolado, ó, tá vendo? Jesus disse que somos deuses, ou que os judeus são deuses, ou que os fariseus são deuses, nada disso. E é o que vamos ver agora, tá? João capítulo 10, versículo 24 a seguir. Rodearam-nos, depois de Jesus falar que eu sou o que sou, eu e o Pai somos um, né? Aquela coisa toda. Rodearam, pois, os judeus e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma suspensa, né? Se tu és o Cristo, diz-o abertamente. Respondeu-lhe Jesus, já vos tenho dito, e não credes. As obras que faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Então, os judeus questionaram Jesus, até quando você vai manter aí a nossa alma suspensa, ou tipo, em dúvida, ou sem entender, né? Se você de fato é o Cristo, diz logo abertamente. E aí Jesus responde, eu já tenho dito a vocês, e vocês não creram, né? Ele está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, já no capítulo 10, né? E aí Jesus completa dizendo, as obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então você vê que Jesus, né, diz que dá vida eterna, né, às ovelhas. Depois ele diz que o Pai que deu as ovelhas para ele, ninguém pode arrebatar da mão dele, não pode arrebatar da mão do Pai. Então ele sempre tem aqui dito, né, se feito um com o Pai. Vamos continuar a leitura.
achar aqui. Aí ele vai lá e diz: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Então Jesus falou: ó, eu tenho feito boas obras, eu tenho curado, eu tenho perdoado pecados. Por qual dessas obras aí vocês vão me apedrejar? Aí eles respondem, os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Entendeu? E aí Jesus vai responder. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Né? Pois, se a lei chamou Deus, lei no caso escritura, tá? Aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e as escrituras não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfema, porque diz, sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Certo? Então o que é que Jesus diz aqui, ó? Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Certo? Então, o pessoal pega esse texto aqui, ó, isolado, o capítulo 30, o versículo 34 e o versículo 35, e fala, então, vamos lá, os juízes eram tidos como deuses, não deuses mesmo em qualidades sobrenaturais, mas no sentido que eles receberam a palavra, né? E também diz que os profetas eram a boca de Deus, então eles eram como Deus, porque a eles foi dirigida a palavra. Só que há uma falha aí. Se a gente não ler Salmos 82, a gente realmente vai acreditar nisso, ou pessoas isolam isso aqui e vai dizer que todo mundo é Deus, é semelhante a Deus, ou é semelhante a Cristo, vai colocar em pé de igualdade, igual alguns canais fazem. Só que não é nenhum nem outro. Claro que a visão que os juízes seriam a representação de Deus na terra, ela é mais coerente, e os profetas, porque eles receberam sim a autoridade de Deus a ponto de ter poder sobre a vida das pessoas. Só que o texto em Salmos 82 não está falando dos juízes e nem dos profetas, né? O texto está falando basicamente dos anjos. E é isso que a gente tem que entender. E a falta de conhecimento da palavra de Deus, das escrituras, acaba por sua vez dificultando esse entendimento. Por quê? Porque as pessoas não leem, então elas não sabem. Quem era chamado de filhos de Deus no Antigo Testamento? Somente os anjos. E você vai ver várias referências disso no Antigo Testamento, principalmente no livro de Jó, que vai dizer que os filhos de Deus, né, quando os filhos de Deus iam visitar o próprio Criador, e Satanás foi ali e falou sobre Jó. Você vai pegar em Gênesis capítulo 6, né, que os filhos de Deus, né, os Elohims, né, você vai pegar principalmente no livro de Enoque, que abre muito entendimento acerca disso aqui, e a sentença que foi dada aos sentinelas, aos anjos caídos. Porque qual foi o papel deles ali? Se você for pegar no livro de Enoque e no livro de Jazar, qual foi o papel das sentinelas? Eles vieram para ensinar os homens. Porque os homens tinham, logo após o Éden, os homens tinham caído, Adão e Eva começaram a se multiplicar e começou a se aumentar a iniquidade no mundo depois da morte de Abel. Então os anjos vieram para orientar, os anjos vieram para ensinar os homens. Né? Quem lê o livro de Enoque, quem conhece, obviamente, ali o livro de Jazar, sabe disso. Era o papel dos anjos. Só que aí eles se namoraram com as filhas dos homens e aconteceu tudo aquilo que aconteceu, que não era mister que tivesse acontecido. E é em referência a isso que Salmos 82 acaba falando, né? Mas vamos lá continuar. Vamos agora para o Salmos capítulo 82, justamente para a gente entender, né, sobre todos esses pontos aqui. Que os filhos, os que eram considerados deuses, não eram os juízes, não eram os profetas, e sim os próprios anjos. E a gente tem que entender sobre isso. Mas, como é que a palavra foi dirigida aos anjos? Quem foi que entregou a lei
os preceitos e guiou Moisés no deserto. Como eu fiz o vídeo lá sobre quem guiou Moisés no deserto, em Coríntios, quando Paulo vai falar sobre a lei, se eu não me engano é Coríntios, ou é 1 Coríntios ou é Gálatas, eu fiz um vídeo sobre a pregação de Estevão antes do seu martírio. Estevão também fala exatamente a mesma coisa, que a lei foi promulgada por anjos, né, como Paulo também fala, e a lei foi dada a vocês através dos anjos, certo? Porque eles eram tidos como deuses. No próprio Antigo Testamento, o próprio Criador vai dizer, né, que não terás outros deuses diante de mim. Não é que não existe outros, é porque Ele é o único e verdadeiro Deus, né? Ele é o Criador de tudo. Vai dizer também que há deuses e deuses, né? Mas eu sou o único e verdadeiro Deus. Então, o próprio Criador ele tem ciência que existe esses outros seres que, óbvio, estão debaixo do seu poderio, só que são seres que também têm suas vaidades, como os anjos, os sentinelas, né? Como aqueles anjos que tiveram atuação ali no deserto com Moisés. Houve ali a ação deles e as ações que a gente considera exagerada, mas são eles, são os anjos que receberam a lei. Eles receberam a lei e passaram para Moisés, né? É por isso que Jesus disse que a quem recebesse a lei foi tido como deuses, tanto que o anjo que se agracia de Moisés ali e vai com ele, depois que o Senhor disse que não iria mais com Moisés, mas envia um anjo para ir com ele, e outros dois ali representados na coluna e na nuvem, né? Na coluna de fogo e na coluna e na nuvem, que os guiava, o anjo se agracia de Moisés. Esse anjo que passa agora a entregar as ordenanças a Moisés. Anjo esse que eu acredito que seja o arcanjo Miguel, que é o príncipe do povo de Israel. Certo? Vamos lá. Salmos capítulo 82. Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Veja bem. Deus, né? O nosso Pai. Ele está na congregação dos poderosos. Quem são esses poderosos? É os reinos dos homens? Óbvio que não. E julga no meio dos deuses. Quem são esses deuses? Os anjos. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas, as pessoas dos ímpios? Tu acha que esses deuses que existiam nos povos antigos não eram anjos? Que agiam por intermédio deles? Vamos lá. Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo, todavia morrereis como homens. Ué, calma aí. Ele disse o que? Vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Quem são filhos do Altíssimo? Os anjos. Aí ele fala, todavia morrereis como homens. Por que isso? Homens, morrer como homens seria redundante. Seria uma informação, de certa forma, imprecisa, né? Seria uma informação imprecisa. Então significa que eles não eram exatamente homens. E caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuís todas as nações. E esse finalzinho aqui é muito interessante, porque parece muito o clamor dos sentinelas no livro de Enoque. Muito mesmo. Quando os sentinelas estão ali ensinando os homens a construir armas, astrologia, toda a maldade que vinha acontecendo, o Miguel, Gabriel, Rafael, eles levantam um clamor a Deus acerca disso, para que ele julgue a causa dos homens, dos pobres, das nações. Então esse texto de Salmos 82 é claramente em referência, vamos dar uma olhada aqui, ao livro de Enoque. Claramente em referência ao livro de Enoque. Eu tinha que ter deixado aqui já separado, né? Mas é porque eu não queria estender muito o vídeo nesse sentido. Mas vamos lá ver o clamor dos anjos. Eu acredito que eu sei exatamente qual o capítulo que está. Agora está aqui, né?
Pronto, deixa eu ver se... desce aqui só ele. Pronto. Isso. Vamos lá, aqui, ó. Aqui é interessante, ó. Aqui, ó. Capítulo 8. Calma aí. Pode aumentar aqui, não. Capítulo 8. Que eu tirei uma. Pronto, ó. Veja bem que o capítulo 9 do livro de Enoque condiz muito com o Salmos 82, né? Livre o pobre e necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles não conhecem, não entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. E isso aqui, se vocês pegarem o livro, o vídeo anterior que eu fiz sobre o livro de Enoque, certo? Acerca de quem irá julgar os anjos, você vai ver o quê? Que os sentinelas são chamados a atenção exatamente porque eles eram celestiais, eles eram do céu, eles eram deuses, abandonaram sua habitação, eles eram filhos do Altíssimo, para quê? Para se deitar com mulheres. E aí é dada a sentença a eles. Esse morrer como homens aqui não é obviamente literais, porque são seres espirituais. Mas eles amargariam, sofreriam e viveriam eternamente no inferno, presos, até o fim dos tempos, no caso, no 8º milênio, quando seriam julgados. E caireis como qualquer dos príncipes. A queda deles, porque eles eram deuses, julgavam os homens na época e caíram em transgressão e iniquidade. E começaram a praticar injustiça contra os homens. E aí é levantado um clamor ao Deus Todo-Poderoso. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuís todas as ações. Por quê? Porque o mundo estava em iniquidade. E vocês vão ver a ligação direta com isso. Vamos ler aqui, ó. Enoque capítulo 9. Então Miguel e Gabriel e Rafael, Suriel e Uriel olharam abaixo desde... Deixa eu subir aqui. Desde os céus, e viram a quantidade de sangue que era derramado na terra, e toda a iniquidade, olha, que era praticado sobre ela, e disseram um ao outro, esta é a voz de seus clamores. Clamores de quem? Do pobre, do justo, né? A terra desprovida de seus filhos tem clamado, mesmo até os portões do céu. E agora a ti, ó Santa, eles clamam a Deus para intervir. Ó Santo dos céus, as almas dos homens queixam-se, dizendo, obtém justiça para conosco, ó Altíssimo. Então eles disseram ao seu Senhor, o Rei. Vamos lá? Olha o que eles vão dizer aqui ao Rei. Tu és Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Rei dos reis. O que está aqui em Salmos 82. Levanta-te, ó Deus, tu julga a terra, pois possuís todas as nações. Ele é Rei dos reis. O trono de tua glória é para sempre e sempre, e para sempre seja o teu nome santificado e glorificado. Tu fizeste todas as coisas, tu possuís poder sobre todas as coisas, e todas as coisas estão abertas e manifestas diante de ti. Tu vês todas as coisas e nada pode esconder-se de ti. Tu viste o que Azaziel, que era um que foi dirigido a lei e a palavra, como os anjos ali no deserto também o tiveram, a lei e a palavra, tem feito como ele tem ensinado todas as espécies de iniquidade sobre a terra, e tem aberto ao mundo todas as coisas secretas que são feitas nos céus. Samiasa também tem ensinado sortilégios para quem tu deste autoridade sobre aquele que estão agregados contigo. Quer dizer, veja bem, Samiasa também tem ensinado sortilégios para quem tu deste autoridade sobre aqueles que estão agregados contigo. Eles têm ido junto às filhas dos homens, têm se deitado com elas, têm se contaminado. Quer dizer, Samiasa, ele tinha autoridade sobre outros anjos. Estava ensinando essas coisas também. E aos homens. Vamos lá? Tá bem difícil eu cuidar aqui porque eu estou sem o mouse aqui. Então estou usando aqui, é bem impreciso. Aí. Isso. Vamos lá. E tem descoberto crimes a elas. As mulheres igualmente têm gerado gigantes. Assim toda a terra tem se enchido de sangue e iniquidade. Viram aí?
Presta atenção no texto. E agora, vês que almas daqueles que estão mortos clamam, e queixam-se até o portão do céu. Seus gemidos sobem, nem podem eles escapar da injustiça que é cometida na terra. Tu conheces todas as coisas, antes de elas existirem. Tu conheces essas coisas, e quem tem sido feito por eles. Já tu não falas a nós. O que por conta dessas coisas devemos fazer contra eles? Né? Aí aqui, obviamente, aqui entra já, vai vir um pré-anúncio aí de Noé, que vai causar justiça. Mas vocês entendem claramente que o que é referido em Salmos 82 são aos sentinelas, são aqueles anjos que receberam autoridade, receberam o poder de Deus para julgar os homens, e eles acabaram caindo em transgressão. Tanto que, como eu venho explicando, eles vão ser julgados pelos homens lá no final. Por quê? Porque abandonaram a sua habitação. E quando Jesus fala aqui que vós sois deuses, ele está falando o quê? Se aqueles anjos que receberam a autoridade de governar sobre vocês são deuses, imagina eu que sou o próprio Filho de Deus. Imagina eu que sou um com o Pai. Imagina eu que faço essas obras. Eu não posso ser chamado de Deus? Entenderam? Quão maravilhoso é isso? Ó, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemos, porque diz sou filho de Deus. Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acredites que o Pai está em mim e eu nele. Entendeu? E agora vamos continuar a leitura para ficar muito mais claro. Deixa eu baixar esse zoom aqui da página. Bom, vamos lá agora, ó. Aí Jesus continua. Mas se faça e não crê. Beleza, versículo 39. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. João não poderia ser considerado Deus também? Já que ele tinha autoridade da palavra? E João não era considerado Deus. João era considerado profeta. Nenhum outro homem antes de Cristo foi considerado ou dito como Deus. Nos juízes, na velha aliança, não é dito em nenhum momento que os juízes ou profetas eram algum tipo de Deus. O único que foi citado, que seria assim, e você será como Deus para Arão, foi Moisés. Moisés este que era o único que conversava com os anjos, que eram tidos como deuses. Tanto que um dos motivos de Israel ter sido duramente castigado no deserto é exatamente porque eles passaram a adorar esses anjos. E não era para eles fazer isso. Passaram a adorar os exércitos celestes, o sol e a lua, e os anjos. E não era para eles fazer isso. Compreende agora que esse texto está falando, sim, dos anjos, da congregação que Deus habita, que é lá no meio dos anjos, dos santos anjos, e não de homens, e não de nós meros mortais, né? Alguém aqui vai morrer como homem, sendo homem? Óbvio. Mas isso seria uma sentença dura para os sentinelas, que estão presos, aprisionados, soterrados até hoje, esperando o julgamento. Então a gente tem que buscar entender a palavra de Deus para não cometer esse tipo de erro. Tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado aqui do estudo, que tenham entendido bem o estudo da palavra de Deus. Não é simples, eu tentei simplificar o máximo possível para vocês entenderem, exatamente usando essas referências textuais aí, para ficar fácil para o nosso entendimento, tá certo? E é isso aí, pessoal. Esses dias não estou fazendo live, né, porque eu estou na correria, me preparando para outras coisas, e também não estou muito afim. Eu quero dar sequência a alguns conteúdos aí relacionados à Bíblia, relacionados à comunidade, ao campo, como eu tenho feito. Então eu estou esperando ainda alguns materiais chegar. Eu acredito que
Para a semana que vem aí a Carabina já chega, a gente começa já a produzir alguns vídeos interessantes com ela, né? Outras coisas que futuramente virão. Um outro ponto, eu quero agradecer imensamente a todos vocês do canal por ter dado uma força acerca dos vídeos lá que eu apresentei, né? O facão, a machadinha, o canivete e a faca da Albatroz. O rapaz da loja lá do Pro Iscas, o Bruno, ao qual mando um abraço aqui, ele ficou muito satisfeito com o retorno, né? Vocês foram lá, procuraram, encomendaram, já compraram, isso foi bacana, isso ajuda a gente, né? E ele tá vendo uma forma aí de parceria, ele vai conversar com o pessoal da Albatroz para ver o que é que pode fazer pela gente, tá certo? E obviamente eu sendo beneficiado aqui, todo o canal e todos os inscritos também de uma certa forma vão ser, né? Porque se a gente conseguir um patrocínio, as coisas virem gratuitamente aí pra gente, é bom que a gente faz um sorteio, né? A gente ajuda da maneira que puder ajudar aí, tá certo? E isso vai ser bacana. Outro ponto também que o pessoal, alguns dos inscritos, né, me questionaram sobre essa questão aí, se não era bom eu tirar algum tipo de conteúdo do canal que talvez possa gerar uma certa polêmica e eu poderia perder esse patrocínio. Gente, é o seguinte, eu perco todo e qualquer patrocínio ou parceria, como eu já fiz até hoje nesse canal, para manter a minha essência, manter o que eu sou, o que eu sempre fui, o que as pessoas me conhecem há 4, 5, 6 anos. Certo? Então assim, se um patrocínio desse vier para dizer assim, tal conteúdo eu não gosto, você tem que tirar porque o pessoal ali que está patrocinando não gosta, então beleza, não quero seu patrocínio, tá? Vou ser sincero, não vou me vender, não vou mudar a minha concepção, a minha forma de ser por causa de patrocínio de nada. Foi assim e foi por causa disso que muitos canais aí que vocês admiravam hoje são hipócritas, e eu não quero fazer parte disso, certo? Quero fazer meu conteúdo bem feito, indicar coisas e recomendar coisas boas. Agora, no momento que alguém chega aqui e diz assim, Gidão, eu acho que você deveria tirar tal conteúdo porque pode atrapalhar, então beleza, que atrapalhe. Primeiro, a minha idoneidade aqui com todos vocês e comigo mesmo, em primeiro lugar, e com Deus. Com Deus, se eu fosse ouvir opinião aí de inscrito, eu não faria muita coisa não. Entendeu? Primeiro meu compromisso aqui é com Deus, é comigo. Sim, ouço os meus inscritos, alguns que se tornaram grandes amigos, alguns que ajudam, mas no momento que isso aí virar um tipo de cabresto para minha pessoa, então não funciona, tá? Para mim não presta, não quero, entendeu? Deus abre outra porta, abençoa de outras maneiras como tem abençoado aí, não vai faltar não. Mas o trabalho da gente vai continuar sem ninguém meter o dedo aqui, certo? Então é isso aí, o meu compromisso é isso, é com a verdade, é com aquilo que eu tenho falado aqui, com o que eu tenho sido nessa vida, tá? Então é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, recomende aí, compartilhe, eu sei que vai tirar a dúvida de muita gente, e... Bom, no mais, vai estar a playlist aí, no comentário fixado, né, na descrição, vai ter aí meu e-mail, vai ter o link do canal lá, do Telegram, né? Tem outras informações que eu só jogo lá, outras coisas futuramente que eu só vou poder postar lá e não aqui no canal, tá certo? E quem quiser contribuir com esse projeto aí, né? Vê a playlist aí e nos ajude nesse sentido aí a adquirir material, tá certo? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, estamos aqui para isso. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.